Vai. Pronto, agora sim, vamos começar então. Sejam bem-vindas, meninas, a mais uma aula gratuita de como aplicar o Ayurveda aí no nosso dia a dia de uma forma simples, prática. Vamos começar então, só retomando alguns pontos bem importantes, né? Então, toda sexta-feira, às 11 horas, a gente vai estar por aqui ao vivo. Essa aula também é disponibilizada depois, né? A gravação ali no YouTube, onde a gente está construindo ali todo um conteúdo bem interessante também. Vamos falando sempre de temas profundos, porém, temas muito práticos. Então, eu sempre gosto de trazer aqui uma forma da gente colocar o Ayurveda na vida de um jeito simples, né? E capaz, assim, um jeito de viver o Ayurveda na vida real, né? Nada de coisa muito difícil, de coisa importada, de coisa muito complexa. Então, o Ayurveda ele tem que ser mesmo prático, isso que é o Ayurveda, na verdade. Então, os conteúdos aqui eles são para mulheres que estão atravessando o climatério ou já estão na menopausa e que querem se reconectar com a sua essência, né? E a gente quer isso, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Thaís Fernanda, eu sou terapeuta e professora de Ayurveda há mais de 10 anos, então estou trabalhando aí com Ayurveda já desde 2013. Conheci o Ayurveda antes, então já aplico na minha vida um pouco antes disso. Hoje eu sou especialista na saúde da mulher 40 a mais, com propriedade para falar, né, porque já me encaixo nesse nicho também, com foco aqui no climatério, na menopausa, nas nossas emoções, no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, né, do nosso autocuidado. Eu trago a Ayurveda, então, tento trazer, né, pelo menos com clareza, leveza, coragem, sem a gente ficar romantizando demais, né, essas práticas, como eu disse, tem que ser simples. É, e por que que eu faço isso, né? Porque eu também passei por grandes mudanças na minha vida e foi o Ayurveda que me ajudou muito a me reconectar comigo mesma, a me lembrar de quem eu sou e poder usufruir da vida de uma forma mais leve, tá? Então, hoje eu dedico meu trabalho para acolher mulheres que também estão se reinventando aqui, principalmente depois dos 40. Então, seja bem-vinda de novo. E hoje a gente vai falar sobre como iniciar e sustentar uma rotina prática e possível, tá? Vamos falar por que que é tão difícil começar. Às vezes a gente pensa, né, que o Ayurveda é muito complexo, que tem muitas alterações que devem ser feitas, e a gente acaba nem tentando, né, porque pensa que é aquela coisa gigante. Vamos falar também de como sair da paralisia, de dar esse primeiro passo, de como colocar as coisas em movimento, estratégias para a gente conseguir manter uma disciplina. A gente fez uma enquete lá no grupo, né, semana passada, e o tema que mais apareceu ali foi como começar, por onde começar e como manter essa disciplina. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar então de práticas simples para a gente já começar já, tá? Então, vamos lá. Por que que a gente não consegue começar? Geralmente, coisas que exigem muito a mudança de hábito, né? Exigem que a gente faça alguma transformação, alguma mudança. Então, isso é um impeditivo, às vezes, para a gente dar o primeiro passo. Por que que a gente não faz essas alterações como a gente sabe que precisaria? No fundo, a gente sempre sabe o que precisa fazer, né? Comer menos, ou comer melhor, ou fazer atividade física, ou fazer melhores escolhas em outras áreas. Mas, às vezes, a gente tem um excesso de informação que vai gerar um bloqueio. Então, claro, a gente tem capacidade intelectual para compreender tudo isso, mas esse excesso de informação, principalmente quando a gente fala de Ayurveda, essa complexidade, e é uma coisa muito distante, é lá da Índia, é muito antigo, é cheio de coisas que eu tenho que modificar, isso traz muita informação para nós, e às vezes a gente se perde um pouco nessa quantidade de, né, de orientações, tá? Às vezes a gente também tem uma expectativa de fazer tudo perfeito, e esse é um ponto que eu sempre toco, inclusive para o pessoal que faz formação, né? Que eu também dou mentoria para quem está se formando, terapeuta. A gente às vezes não começa porque quer ter um momento ideal para iniciar as coisas. Esse momento nunca vai chegar. Pensa quem já é mãe, por exemplo, você já parou para pensar qual é o momento ideal para ter um filho? Esse momento nunca vai chegar, a gente nunca está pronto para isso. Então, às vezes a gente nunca está, às vezes não, a gente nunca está pronto para começar algo, porque a gente sempre vai ter como se aperfeiçoar. Então, esse momento perfeito, ele nunca chega. Então, isso também nos impede de iniciar algumas mudanças, né? Às vezes falta um pouco de clareza sobre as nossas prioridades.
Então, a gente entende, a gente sabe o que precisa fazer, o que precisa atingir, mas com a rotina corrida, com um monte de compromissos que a gente tem, às vezes a gente não consegue estabelecer uma lista de prioridades efetiva, né? E também o nosso cansaço físico e o nosso cansaço emocional também são empecilhos aí para algumas alterações na nossa vida, né? Na nossa rotina, principalmente. Outra coisa que a gente vê muito, né? Eu vejo isso muito com as mulheres nos atendimentos, é a autocobrança. Então, a gente chega nessa fase da vida e aí a gente se olha, a gente já não se reconhece mais, né? O corpo, a pele, as rugas, o nosso intestino já não funciona igual, então tudo está mudando. A vida mesmo, né? Na nossa rotina, no nosso dia a dia também é diferente, os filhos, o trabalho. E aí a gente começa a se cobrar por manter uma rotina, tanto uma energia, tanto física quanto emocional, de quando a gente tinha 20, 30 anos. Isso não vai acontecer, né? Então, a gente tem que aceitar que as coisas estão mudando, mas que dá para ver com qualidade dentro desse novo cenário que a gente tem. Então, essa autocobrança de que se não for perfeito, eu nem começo, é também que nos atrapalha. Então, como a busca por perfeição trava o primeiro passo e impede de experimentar pequenas mudanças. Às vezes a gente quer esse momento perfeito, a gente quer que isso seja igual era antigamente, né? Mas não vai acontecer. Então, a gente não precisa desse momento perfeito para iniciar, tá? E o que que o Ayurveda, então, nos ensina sobre tudo isso? O Ayurveda traz práticas, dicas e orientações muito simples de como começar pequeno vai ser muito mais sustentável. Então, eu não preciso amanhã fazer um monte de coisa. Eu preciso é começar com alguma coisa. E a gente iniciar com isso que é pequeno e constante. Então, a constância, a disciplina, a consistência, ela é muito mais qualidade, né, do que quantidade, tá? E aí a gente tem uma prática, né, uma orientação na Ayurveda que se chama Dinacharya, que são esse nome complicado em sânscrito, né? Mas são algumas orientações e dicas para que a gente faça algumas práticas aí todos os dias. Então, são práticas diárias simples e que vão nos ajudar a trazer estabilidade emocional e física. E claro que a gente precisa respeitar o nosso momento e o nosso ritmo. Por exemplo, uma dessas orientações é que a gente acorde o mais cedo possível. Mas aí vamos imaginar, se eu tenho lá, eu preciso acordar 4:30 da manhã, né? Vamos imaginar que o Ayurveda ensine isso. E aí a gente vai pensar, poxa, mas eu não tive uma noite de sono muito boa, eu tive insônia, ou eu fui dormir muito tarde porque eu inventei de fazer um novo projeto e fiquei até tarde no computador. E aí, como que eu vou obrigar o meu corpo a acordar num horário tão cedo se a minha rotina na noite anterior não me permite isso? Então, não é uma regra, não é uma coisa, uma obrigação imposta para ser feita exatamente daquele jeito. As orientações do Ayurveda, elas são para que a gente adapte a nossa realidade. Imagina se eu falo essa orientação para uma pessoa que trabalha à noite, que faz plantão, ou que tem um bebê pequeno em casa, ou que cuida de alguém à noite que precisa, né, demanda ali atenção. Então, é isso que a gente precisa ter na mente. O Ayurveda, ele vai trazer as orientações, nós vamos falar aqui delas na prática, mas a gente tem que adaptar a nossa realidade e lembrar que é muito melhor eu fazer algo do que eu não fazer nada. Então, não é porque eu não posso fazer tudo que eu não vou fazer nada, ou não é porque. E antes o feito do que o perfeito, né? É meio clichê essas frases, mas elas são muito reais, tá? E aí a gente pode começar pelo primeiro passo dessas novas introduções. Então, aqui a gente está entendendo como que a gente pode iniciar com a Ayurveda na nossa vida, é clareza. Então, esse é o primeiro passo. E para que a gente tenha clareza, a gente precisa se perguntar, né? Clareza do que está acontecendo comigo hoje, de qual é o momento que eu estou vivendo, tá? E vamos nos perguntar, vamos fazer essa reflexão. Então, se quiser tirar um print dessa tela, para depois você sentar e refletir com calma, tá? O que eu mais preciso neste momento. Então, se observa, não, tira um momento de silêncio aí no seu dia, 3, 5 minutinhos, e sente o que o teu corpo vai trazer para você, tá? O que que eu mais preciso nesse momento? É descanso? É um descanso físico? É um descanso mental? Eu preciso dormir melhor? Eu preciso que a minha digestão melhore? Eu preciso emagrecer? O que que eu preciso mais nesse momento agora? O que está tirando mais a minha qualidade de vida nesse momento? Qual área da minha vida pede atenção agora? Então, observa, geralmente,
que está nos tirando mais a qualidade de vida está dentro de uma área onde a gente precisa dar mais atenção. Então, é uma área profissional, é uma área de relacionamentos, relacionamentos afetivos, de trabalho, familiares, é uma área da saúde, é uma área do descanso. Então, observa qual é a área da sua vida que precisa dessa atenção e que provavelmente está tendo ali algo que está tirando a sua qualidade. E se eu pudesse mudar uma coisa hoje, qual seria? Então, pensa no que você consegue na prática fazer agora. Ai, meu problema é na minha carreira, meu problema é profissional, eu não me dou bem com as pessoas no meu trabalho, eu não estou satisfeita com o meu trabalho e eu preciso sair desse ambiente. Porém, eu não posso parar de trabalhar agora. E aí, o que que eu consigo fazer agora com isso? Então, se eu não posso mudar a minha realidade nesse momento, o que eu posso fazer por mim para melhorar? E aí a gente pode pensar em algumas práticas simples. Então, primeiro, fazer um planejamento de mudança de curto, médio, longo prazo, não importa, mas faça um planejamento para alterar essa realidade que você não está confortável. E aí pode ser dentro de um relacionamento, né? Pode ser alguma coisa com o teu próprio corpo, físico, emocional ou de trabalho. Então você que vai definir, mas crie um planejamento para que e um planejamento real e possível, né? Não adianta eu falar assim, ah, quero ser rica, vou ganhar na loteria, mas eu nem jogo, então aí não dá. Então vamos fazer um planejamento possível e real, adaptado aí à nossa vida, tá? E aí, além desse planejamento, o que que eu posso fazer agora? Vamos voltar para o exemplo do trabalho. Já que eu não posso sair desse emprego, eu vou simplesmente aceitar essa frustração e viver triste, viver estressado e viver cansado? Não. Vamos tentar encontrar momentos de pausa ali dentro do trabalho, por exemplo, que me tragam algum tipo de conforto. Então, pode ser um momento de tomar um cafezinho, pode ser um momento de fazer uma fofoquinha com um colega, pode ser um momento simplesmente de você se retirar e tomar um solzinho lá fora, ou fazer uma respiração profunda. Então, a gente tem ferramentas para que a gente utilize no momento em que a gente se encontra agora, independente da situação que a gente está. E aqui a gente vai trazer mais algumas dicas, tá? De novo, vamos criar metas possíveis. Então, quando eu identifico, deixa eu voltar aqui um pouquinho, eu identifico o que mais eu preciso nesse momento, qual é a área da minha vida que está precisando de atenção e o que que eu consigo mudar hoje, eu vou criar uma meta possível dentro desses aspectos. Então, ao invés de vou meditar 1 hora por dia, começa com 5 minutos. Então, digamos que eu identifiquei que eu preciso ali acalmar mais a minha mente e a meditação é uma ferramenta boa para isso. Não vou sentar naquela pose do Buda lá, ficar com dor nas costas, ficar 1 hora inteira, 2 horas, porque isso nem vai te levar a um estado de relaxamento. Então, começa por pequeno, começa pouco, começa um passo de cada vez, tá? Então, ao invés de mudar toda a minha alimentação, eu vou ajustar uma refeição por semana. Olha como isso já traz um alívio, né? Se eu sei que eu preciso melhorar a minha alimentação, e aí, ai meu Deus, eu tenho que fazer tanta coisa para modificar, eu tenho que fazer feira, eu tenho que consultar um nutricionista, ou eu tenho que passar numa consulta com a Thaís para ver qual é a alimentação adequada, eu tenho que fazer, ai, muita coisa. Já aí a gente procrastina, porque isso gera uma ansiedade, e a gente vai deixando para depois, porque a gente acha que aquele nunca é o momento ideal, porque precisa ter todo um cenário preparado para iniciar, e não é. Então, pensa na alimentação. Ao invés de você querer mudar tudo de uma vez, que tal uma refeição na semana? E aí você pode escolher naquele dia fazer, sei lá, um suco verde, ou comer uma sopa mais cheia de especiarias aquecedoras, termogênicas, né? E aí a gente vai conversar mais sobre nutrição também nas próximas aulas, para vocês irem pegando algumas dicas. Mas é muito mais leve a gente pensar em começar por uma coisa só, para depois a gente ir, de uma forma gradativa, construindo outras coisas. Eu tenho sério problema com a musculação, não sei se eu já compartilhei com vocês, né? Então eu não gosto de fazer musculação. E aí quando eu paro e penso, meu Deus, eu vou ter que ficar lá 40, 50 minutos fazendo força, dentro de um lugar fechado, que para mim não faz o menor sentido aquilo, né? Eu queria era poder fazer trilha todo dia no meio do mato, mas não pode, não dá, né? Então, o que que eu penso? Não penso nos 40, nos 50 minutos, em 1 hora, né? Eu já vou pensar que não, que primeiro eu vou fazer uma bicicleta, eu vou fazer uma esteira, eu vou encontrar pessoas, eu vou conversar com elas, eu vou sair de casa, eu vou ver a luz do dia, eu vou tomar um ar. Então, assim eu consigo amenizar um pouco essa frustração para mim, que é para mim ficar lá puxando aquele monte de aparelho. Mas tem que ir fazer o quê, né? Então, a gente sabe das coisas que a gente precisa, mas a gente pode fazer esses ajustes e começar devagar, tá?
Outra dica legal é a gente fazer como se fosse um ritual para as pequenas práticas. Então, a gente sabe que não é romantizar a rotina, né? É gourmetizar a rotina. Mas também podemos romantizar, por que não, né? Tornar tudo aquilo que é simples, como o que a gente faz todos os dias, de uma coisa mais agradável, mais gostosa. É aquela história, né? Por que que eu só vou usar a louça bonita quando vem visita? Ou por que que eu uso, né, sei lá, uma roupa diferente só quando eu vou a algum lugar muito especial? Ou uso uma maquiagem quando tem algum evento, alguma coisa? Não, a gente pode fazer esses agrados para nós mesmos, né? Assim, no dia a dia. Então, vamos pensar que pequenas práticas podem se tornar aí coisas muito gostosas e prazerosas de se fazer. Então, eu trouxe uma sugestão aqui, muito boa, que inclusive vai melhorar a nossa digestão, acelera o nosso metabolismo e ajuda a gente a, além de digerir melhor a comida, a dar uma desintoxicada no corpo e também a ter mais disposição ao longo do dia. Então, de manhã em jejum, um copinho de água morna. Se você não está acostumado, sente algum desconforto, começa com um pouquinho. Toma ali um dedinho de água morna, no outro dia vai aumentando, no outro aumentando, até você chegar numa xicrinha, num copo. Não precisa ser também meio litro de água morna todo dia, tá? Essa água morna, ao acordar, então, ela vai ajudar a despertar o seu metabolismo, melhorando a sua digestão, melhora inclusive a palatividade, ou seja, você sente mais o sabor das coisas. E também ajuda nos movimentos peristálticos, então auxilia no funcionamento do intestino ali pela manhã, que é muito importante. Outra coisa que a gente pode fazer é uma automassagem com óleo, e aí o óleo a gente vai usar um óleo vegetal de preferência, pode ser um de gergelim, um de girassol, um de semente de uva, um óleo de amêndoas. Dê preferência para comprar esses óleos nas casas de produtos naturais que vendem, por exemplo, cereais a granel. E aí você vai escolher o óleo pelo rótulo, prensado frio e 100% natural. Aí você dá uma mornadinha, pode ser na mão mesmo ou em banho-maria. E aí esse óleo, ele tem propriedades terapêuticas. É diferente de um óleo perfumado, de um creme hidratante. Você vai ver que além dele trazer esse conforto, né? Porque o óleo morninho vai hidratar a pele, vai fazer um monte de coisa. Ele vai também trabalhar dentro do nosso corpo. Então, a Ayurveda entende que tudo que põe na pele vai ser absorvido por todos os tecidos. Então, ele vai estar cuidando de fora para dentro. Pode passar no cabelo, pode passar no corpo, no rosto, de preferência óleos assim, bem naturais, que não tem perigo de dar nenhum tipo de alergia. Respiração consciente por 3 minutos ali no final do dia. Não precisa ser 3 minutos se você não quiser, pode ser até menos, mas faça uma sequência de respirações. Essa respiração consciente é simplesmente você fechar os olhos e prestar atenção no ar que entra e no ar que sai. Isso já é um tipo de meditação. É um momento que a gente faz de relaxamento para atingir um estado meditativo mais profundo. Então, para você prestar atenção, você pode de repente contar. Então, por exemplo, quando eu estou inspirando, eu conto até 4, na expiração, eu conto até 6, e assim eu vou fazendo um número de repetições. Pode pôr um mantra, alguma luz ou um cheirinho agradável. Essas 3 práticas já são maravilhosas para você sentir uma diferença e já tá usando a Ayurveda no seu dia a dia de forma bem simples, tá? E aí, para a gente pensar, agora a gente já falou sobre como introduzir o Ayurveda de uma forma fácil, simples, por onde começar, e vamos entender agora como manter essa disciplina, mas de uma forma leve, porque a gente também não pode ficar se julgando, se cobrando demais. O autocuidado ele tem que ser uma coisa rotineira, assim como a gente escova os dentes, toma banho. Então, todas essas outras práticas do Ayurveda, elas vão passar a se tornar, assim, uma rotina mesmo, tá? E aí a gente tem 3 princípios para manter essa disciplina. Primeiro é estabelecer horários realistas. Lembra que eu falei do horário de acordar? Então, que hora eu consigo fazer essa massagem na minha semana? Será que dá tempo de eu fazer essa água morna de manhã? Então, já deixa as coisas meio preparadas, né? No dia anterior, para que você tenha uma manhã ali mais simples, mais leve. Então, observa, à noite dá para eu fazer essa respiração? Então, que horário eu consigo fazer? Ah, não dá para eu fazer à noite por conta das crianças, não sei, da sua rotina? Faça um pouco antes, não tem problema, mas estabeleça um horário para que você cumpra essa atividade de uma forma que seja simples e prática para você. Depois tenha planos B, então tenha flexibilidade, né? Não deu para fazer agora? Tudo bem, eu vou fazer amanhã quando der.
ou eu vou fazer o maior número de vezes que for possível nessa semana, sem cobrar demais, as coisas têm que ser leves, a gente tem que fazer aquilo que dá para ser feito, tá? E vamos celebrar as pequenas vitórias, as pequenas conquistas. Nossa, que legal, essa semana eu consegui fazer tudo o que eu tinha planejado. Olha que bacana, hoje eu consegui fazer a oleação, passar o óleo. Ou então, nossa, hoje eu consegui ir lá na loja comprar o óleo que eu vou usar na semana que vem. Então, conquista tem que ser celebrada, né? E o autocuidado, cada pequena coisa que a gente faz para se cuidar melhor é uma grande vitória, gente. Porque a gente já está muito além de quem não está fazendo nada, né? E muito além da gente que era ontem, né? De como éramos ontem. E vamos lá, vamos seguindo então para como sustentar tudo isso, tá? Saiba por que que você está fazendo, para que a gente continue praticando alguma coisa. Isso vale também não só para o Ayurveda, né? Para qualquer outro objetivo que a gente quer atingir, que a gente quer alcançar. Vamos ter clareza do porquê que a gente está fazendo aquilo. Então, por que que eu tô tomando essa água morna? Porque eu quero melhorar a minha digestão. Porque eu quero que o meu intestino funcione todo dia. Porque eu quero me sentir mais leve, eu quero desinflamar, eu quero ter mais vitalidade, mais disposição ao longo do dia. É um exemplo da água, mas qualquer outra coisa vai ter um motivo, vai ter um porquê da gente estar fazendo aquilo e de como a gente está fazendo aquilo. Pequenas ações todos os dias. Então, é muito melhor a gente ter qualidade do que quantidade. Faça uma coisa, nem que for uma coisa por dia, mas faça, não deixe de fazer todos os dias alguma coisa por você. Esse compromisso consigo mesma, fazer por você e não por obrigação. Quando a gente pensa em cuidar do outro, né, a gente cuida, a gente é filha, a gente é mãe, a gente é irmã, a gente é esposa, namorada, companheira, o que é que seja. A gente vai fazer algo para o outro, a gente, às vezes a gente faz por obrigação, né? Dependendo do que for. Mas pensa se você tem um filho, alguém que você ama muito, e você vai fazer algo para gerar saúde para aquela pessoa. Você faz aquilo com amor. Então a gente tem que olhar para nós da mesma forma. A gente tem que se tratar como a gente trata a pessoa que a gente mais ama nesse mundo. E aí a gente não vai fazer isso por obrigação, a gente vai fazer porque a gente se ama. E uma outra coisa, se você ainda não se ama o suficiente, porque isso também pode estar nesse momento, né? Pensa que você tem que ter esse corpo e esse mental saudáveis para a pessoa que você ama. Então, se você ainda não está no momento de fazer por você, faça por quem você ama. Mas olha para você, porque esse amor precisa vir primeiro. É aquela frase clássica, né, de quando o avião vai, sei lá, ter algum problema e cai aquela máscara, primeiro a gente põe na gente para depois colocar no outro. Então, vamos nos cuidar, porque a gente está nesse momento, nessa jornada, para a gente poder vivenciar o máximo de experiências possível. E para que a gente vivencie o máximo de experiências possível no seu maior, numa forma de aproveitar ao máximo essas experiências, a gente tem que ter saúde física e mental. E aí, algumas ferramentas que vão nos ajudar para cumprir isso seriam um diário, para que você monte ali as suas rotinas, uma planilha, ou um planner ayurvédico, né, que a gente pode montar. Eu tenho esse produto também na Hotmart, depois eu coloco para vocês o link lá no grupo, tá? Para quem quiser adquirir, é um valor bem simbólico, mas facilita muito essa, essa criar a rotina, tá? Uma lista de práticas simples, então faz um checklist ali de manhã do que você pode fazer, do que você precisa fazer naquele dia. E um grupo de apoio, um acompanhamento terapêutico. Então, criar uma comunidade, pessoas que já fazem isso com você, né, de que já gostam, né? Então, o nosso próprio grupo, apesar de ser fechado, a gente não, eu não abro porque às vezes vem um pessoal querendo colocar umas coisas de tigrinho, tal. Precisei fechar o grupo, né? Mas é um espaço onde a gente está compartilhando ali informações, então é um grupo de apoio e gratuito, né? Então aproveita isso também, porque a gente vai conseguir manter essa constância, essa disciplina. E um mantra para lembrar, é claro, quando a gente fala de mantra aqui, é uma afirmação, né? É uma frase de afirmação, é uma coisa que você pode repetir para que você vá fazendo sua própria mente compreender isso, né? O que faço todos os dias importa mais do que o que eu faço de vez em quando. Então, não adianta só você querer um momento especial para você realizar, por exemplo, a sua automassagem. Se você fizer um pouquinho todo dia, só nos pés, ou só nas mãos,
ou só no abdômen, ou só na cabeça, ou se você puder fazer no corpo todo. Isso tudo, todos os dias vai ser muito melhor do que se você for só uma vez no mês na terapeuta receber a massagem, ou se você fizer isso só uma vez na semana. Mas para começar, como a gente falou anteriormente, pode iniciar com pouco, tá? Com o que cabe dentro da sua realidade. E lembrar que disciplina é igual a uma constância, porém tem que ser gentil, sem essa autocobrança excessiva, sem a gente ficar se julgando e querer a perfeição, tá? E aí eu quero trazer uma prática para vocês, sugerir uma prática, além da reflexão, né, da gente entender o nosso momento. é, eu gostaria que vocês anotassem, então pode tirar um print dessa página também, para a gente poder pensar um pouco, tá? Pega um caderno, pega um bloco de notas, ou no próprio WhatsApp, naquele grupo que você tem com você, que eu sei que você tem, todo mundo tem, né? Faz um áudio aí. Qual prática simples eu posso começar hoje? Então, define lá o seu momento, o que está tirando mais qualidade de vida, né? Qual área da sua vida que você gostaria de cuidar? E aí pensa, qual prática simples eu posso começar hoje? Qual horário é mais possível para mim? E como vou me sentir ao sustentar isso por 7 dias? Como será que eu vou me sentir? Então, daqui uma semana, você observa o que que você vivenciou, o que que você conseguiu colocar em prática e qual a diferença que você tem no teu corpo. Vamos começar pela água morna. Para quem já toma, experimenta então a oleação ou a respiração, mas experimenta, gente, porque eu costumo falar que a, o conhecimento adquirido, ele só se torna sabedoria quando a gente coloca em prática. Então, não adianta eu saber todas essas coisas, né? Se eu não colocar em prática, eu preciso colocar. Então, experimenta uma dessas três práticas super simples. Daqui uma semana a gente vai falar disso de novo e eu tenho certeza que vocês vão ver diferença, tá? Então, não espere o momento perfeito para começar. Começa e o momento se tornará perfeito. Então, você vai observar que fazendo pouco, mas fazendo todo dia, já vai trazer grande transformação na sua vida. Tá bom? E antes da gente finalizar e abrir também para se alguém quiser conversar ou perguntar alguma coisa, eu quero apresentar para vocês o meu novo projeto. A gente já falou disso lá no grupo, mas aqui eu quero explicar um pouco mais, que é o desafio de rotinas ayurvédicas para a gente fazer por 7 dias. Nesse desafio, a gente vai realizar uma orientação do Ayurveda por dia, de uma forma prática, simples, mas muito profunda. E aqui a gente vai ter muito material para que vocês possam ver em aulas gravadas, em material de e-book, de apostila, checklists, planners, tudo aquilo para a gente conseguir construir de verdade essa rotina. E depois de 7 dias, você conseguir manter ela para o resto da sua vida. Você vai observar que vai fazer muita diferença. Então, esse desafio é um caminho leve, prático, para a gente colocar o Ayurveda no nosso dia a dia e já sentir os primeiros resultados nessa primeira semana, tá? Então, se você se interessou, entra no grupo, que a gente está com o grupo aberto. Nesse grupo VIP é onde eu vou colocar todas as informações de como você entrar no nosso desafio, com as ofertas, com os bônus, com os valores de condições especiais para quem estiver lá dentro do grupo, tá? O link desse grupo está disponível lá no nosso grupo do Ayurveda Lovers, eu vou colocar lá de novo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, também pode me chamar no privado para a gente conversar e vai ser maravilhoso. Eu gosto muito de fazer os desafios, já fiz alguns desafios anteriormente, né? Desafio do sono, desafio para melhorar a libido, o desafio agora das rotinas, porque eu entendo que os desafios, eles são uma forma muito lúdica da gente inserir alguma coisa, né? Então a gente tem junto outras pessoas participando daquilo, a gente conversa, troca informações, fotos, vídeos, né? As pessoas, a gente tem uma dinâmica muito gostosa, e eu acho que isso facilita e faz muita diferença do que a gente seguir algo novo, diferente, sozinho, né? Então eu curto muito os desafios, eles são um passo de entrada muito legal para a gente experimentar o Ayurveda, tá? E agora, meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, tudo bem? Alguém quer falar algo? Oi, por favor, bom dia, tudo bem? Bom dia.
Podia só repetir os óleos que você falou sobre para usar? Você falou que tinha que ser prensado a frio, foi isso? Isso. A gente geralmente vai encontrar os óleos nas lojas de produtos naturais, essas casas que vendem, né, coisas a granel. Eles vêm geralmente numa garrafinha que parece uma garrafinha de azeite, né? E aí você vai achar óleo de girassol, óleo de gergelim, óleo de semente de uva ou óleo de amêndoas. O óleo de coco, ele também é um óleo muito bom para automassagem, principalmente se for para o rosto, tá? Eu não costumo indicar muito de coco para o corpo inteiro, porque ele resfria muito. Então, se você já tiver 40 a mais, se já tiver um pouco mais de ressecamento na pele, o óleo de coco pode aumentar esses sintomas. Então, a gente opta pelo de girassol, que é um óleo, assim, muito difícil de ter algum problema ou qualquer contraindicação. E aí eu gosto muito também do de semente de uva, porque ele é reconstrutor celular e ele regenera. Para o rosto é maravilhoso, ele até estimula a produção de colágeno. Então, o óleo de semente de uva e o óleo de girassol são os que eu mais indico, tá? E lembrar, o de girassol, principalmente, não é aquele de garrafa que vende no mercado, parecido com o óleo de soja, tá? Esse daí, ele tem alguns solventes, alguns aditivos. Então, também o de girassol você vai encontrar nessas lojas de produtos naturais. Eu gosto muito de um empório também, que tem em São Paulo. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Eles entregam para todo o Brasil pelo correio. Deixa eu pôr aqui, ó. Chama Ojas Empório de Ayurveda. E aí, se você digitar isso lá no Google, vai ter lá o site onde você consegue encontrar. E lá eles têm vários tamanhos. Tem de 250, meio litro, 1 litro, tem até de 5 litros, né? Não precisa tanto, mas ali é super confiável também, tá bom? A autoabianga, ela é uma técnica de autooleação, né? Para que a gente espalhe esse óleo no corpo, dando preferência aí de um movimento do centro para as extremidades. Então, a gente vai, por exemplo, começar no ombro, espalhando esse óleo até a extremidade. E dando uma atenção especial nas articulações, então, punho, cotovelo, ombros, né? E aí, a autoabianga, ela até tem um passo a passo, eu posso disponibilizar para vocês lá no grupo um PDF, mas você não precisa seguir exatamente aquele passo a passo. O importante é você espalhar esse óleo pelo corpo. Se não conseguir fazer no corpo todo, pode ser por partes, pés, barriga, mãos, a forma como ficar possível na sua vida. E, de preferência, não fazer isso depois do pôr do sol. Então, corpo inteiro é melhor que você faça antes das 18 horas. Depois das 18 horas, se for fazer essa oleação, aí você faz só nas mãos ou só nos pés, para não sobrecarregar a sua digestão, tá? E é só passar o óleo no corpo mesmo. Mas eu vou disponibilizar para vocês um PDF lá para ajudar nesse passo a passo, tá bom? Certo, meninas? Muito Ok, bem, então. obrigada. Imagina, eu que agradeço a presença de vocês. Depois eu coloco também a gravação. Se vocês quiserem compartilhar essa gravação, podem compartilhar, fiquem à vontade. O passo a passo também da Autobíblica que eu vou colocar lá, podem compartilhar à vontade. E convidem as pessoas para o nosso grupo lá, um grupo aberto, fechado para as mensagens, mas um grupo aberto para todo mundo que quiser entrar, não só para mulheres, também para homens, tá? Para a gente poder levar o Ayurveda para o maior número de pessoas possível, democratizando esse Ayurveda para todo mundo entender que é simples, fácil, prático e possível, tá bom? A gente se vê na próxima. Obrigada.